Olá, meus amigos leitores. Hoje um romance coreano, não, russo. Dorama russo, já viu isso aí? Tolstói, Felicidade Conjugal. Esse é um livro bom. Muito obrigado aí, eu recebi esse presente da minha irmã, da loja da Trend Store. E esse livro foi um livro de aniversário, ela tá me cobrando para ler Tolstói, e vocês também. E aqui chegou pelo menos um pequenininho. Logo, logo a gente traz um grandão. Esse lançado em 1859 pela editora, esse aqui meu pela editora 34, essa edição é de 2009, 119 páginas, você lê assim num chá da tarde. E se esse livro agarrar você igual me agarrou, então você lê mais rápido que eu. Ele é dividido em duas partes, a primeira parte em 5 capítulos, a segunda parte em 4. É um livro bem tranquilo, bem gostoso. E o tema desse livro aqui é justamente falando sobre o amor no casamento. Então, para você que quer casar, entender como funciona o casamento é muito bom, para você que está namorando. Para você que já é casado, entender algumas situações da sua vida. Ou para você que simplesmente gosta do romance, gosta do namoro, gosta de uma novelinha. Esse aqui você, nossa, vai dar de 10 a 0 nessas novelas que você vê na televisão. Se você quiser comprar esse livro, ele está com descontaço. Vou deixar um link aqui na Amazon para você. Mas se você clicar, é bem baratinho e recebe rapidinho na sua casa. Ó, cheirinho de novo, adoro o livro novo. Quem não, né? Você já achou um livro assim alguma vez? Deixa o joinha aí pra nós. Na primeira parte, então, ele vai contar a história de Mária, e aí, para os mais íntimos, Masha. Masha, então, seria o diminutivo de Mária, assim como no Brasil a gente chama de Mariazinha. Aqui é a mãe dela e o pai dela faleceu, ela é uma jovem de 17 anos. Ele começa contando um pouco antes, mas o enredo vai se passar ali mais ou menos nessa idade. A sua irmã Sônia e a governanta da casa ali, a Kátia. Então a história se passa mais ou menos com essas três personagens, voltado mais pelo ponto de vista da Mária, onde ela está contando essa história pra gente. O Serguei é um vizinho próximo ali que ajudava o pai na administração dos negócios, na contabilidade do lar, e ele sempre estava ali presente dentro do lar. E até então, era um amigo próximo da família. Quando os pais falecem, ele passa a ser um tutor ali da parte financeira da casa, então ele que toma conta dos negócios. Naquela época as pessoas confiavam nos outros, hoje dava o golpe nas meninas tudinho. Enfim, o pai da Mária um dia chega para ela e fala assim: olha minha filha, um dia quando você escolher um marido, eu quero que você escolha um homem bom, igual o Serguei. Ela olha para aquele cara ali, o cara pálido, magro e da face tristonha. Não, quero casar com um velho desse. Chega até engraçado. Mas então, quando os pais falecem, ele que passa a visitar a família para lidar com os negócios da casa ali, ele começa a tratar bem, sempre tratou bem as meninas, mas agora, pela falta do pai, ele começa a tratar bem a Sônia e a Mária. E os negócios da família, ele lida mais com a Kátia, que seria ali mais a responsável nesse momento. A Mari, então, se reserva apenas a tocar piano, ler livros, fazer coisas de adolescente daquela época, onde não tinha muito o que fazer. O capítulo 2, então, ela como mocinha ali, só tem um homem visitando a casa dela, e ela crescendo, os hormônios à flor da pele, ela começa a notar os dias que o Serguei não vai. Hoje ele não veio, será que ele vem? Ele levava livros para ela ler, e um pouco do assunto que eles tinham era justamente sobre esse tipo dos livros que ela lia. E quando ela tocava piano, ele sempre fazia um bom elogio para ela. Sendo que Kátia criticava: bora minha filha, tem que tocar mais, bora, tem que tocar mais bonito, tem que tocar mais completo. Por quê? Porque Kátia, no papel de mãe, no papel materno aqui, tem que exigir sempre o melhor do filho. E o Serguei, que era só um visitante, ele tinha simplesmente que elogiar. Se a pessoa, um amigo, criticar, então ficaria meio chato. Então essa parte dele sempre elogiar e sempre trazer presentes para ela, despertou nela alguma coisa diferente. E é interessante porque o Dale Carnegie vai falar nesse livro exatamente isso. Você faz muito mais amigos falando sobre eles do que sobre si próprio, dando presentes, elogiando, sobre assuntos que são interessantes para o outro. E ele faz exatamente isso aqui. Talvez inconsciente, ou talvez pela perda ali do amigo, ele trata a Maria muito bem. Maria. Então, ela começa a ficar feliz com esse tipo de elogio. No capítulo 3, ela começa a guardar ansiosamente. Aquilo que era repulsa passou a ser querido e agora desejado. Ela simplesmente fica ansiosa pelas visitas dele. Ele começa a orientar ela, que ela está ficando moça, a orientar algumas coisas, dando conselhos ali para ela, a pedido dela. Então, ela acha interessante essa parte das dicas que ela pede e ele vai citando. E esse sentimento ali dela vai mudando por ele, justamente por ela sentir ali uma parte de cuidado por parte dela. Então eles ficam horas conversando, ela toca Mozart, que ele traz as partituras para ela tocar, e ele vê o desenvolvimento na música dela e o cuidado que ela tem em melhorar para agradá-lo. Então fica mútuo essa questão desse sentimento ali da melhora. Eles começam a conversar ali madrugadas a fio, porque os livros que ela está lendo tornam ela uma pessoa mais inteligente, e eles conversam sobre aquele tipo de assunto dos livros que são passados para ela. O capítulo 4, então, é uma parte interessante, porque aqui ela já começa a sentir desejo por ele. Então ela começa a desejar estar com ele. Então flui e brota nela um tipo de amor assim
forte. E aí a gente vai chamar essa parte aqui de paixão, para definir muito bem o sentimento que ela tem. Sabe quando você olha para uma pessoa e tem desejo por ela, quer ficar junto, quer conversar, que tem aquele fogo intenso? Então, essa paixão. É muito gostoso como o Tolstói, ele tem o dom da escrita, e aqui você que está lendo, você se lembra da sua época de infância, do seu primeiro amor, ou de quando você conheceu o seu cônjuge ali, a época que você amava, você queria estar junto, você queria fazer tudo junto, você era gostoso. Bom, enfim, capítulo 4, ela está na igreja, e ela resolve voltar sozinha para casa, dispensa a carruagem, e a pregação ali, o sermão, ele foi justamente sobre essa questão de ajudar os órfãos, os necessitados, e ela via as pessoas necessitadas e ela tem vergonha de ajudar, então ela dá o dinheiro na casa e sai correndo escondido para ninguém ver. Que humildade, eu achei isso tão bonito, porque hoje as pessoas fazem questão de mostrar que estão fazendo, olha, eu estou doando, eu estou ajudando os pobres, eu estou ajudando os necessitados, e ela faz isso de forma, assim, inconsciente, porque ela vê a necessidade, então é consciente nessa parte, mas a parte inconsciente é de não querer chamar a atenção. Isso é tão louvável, porque mostra o quanto ela é imatura, infantil, e ainda é pura, é inocente, essa parte puritana da personagem que é muito elegante, e o livro mostra como ela é uma pessoa simples e apaixonada. Eu gostei muito dessa parte do livro, onde fala essa parte da oferta. Enfim, então, ela tem todos os sentimentos bons ali por ele, e ela fica o tempo todo engrandecendo como ela fica feliz com ele, como ela fica alegre na presença dele, como a felicidade é tão grande de aguardar a visita dele. Essa parte, depois da igreja aqui, mostra simplesmente a hora que ele chega e ela fica tão boba, tipo aquela paixão de criança. É muito gostoso como o autor consegue transferir esse sentimento pra gente. Ele consegue se encaixar ali, eu como homem, no personagem do Sergei, mas às vezes também no personagem da Mária, onde eu me lembro da época que eu amava, que eu ficava apaixonado, assim, bobo, às vezes não sabia nem o que falar, justamente por ser imaturo e ser uma pessoa mais infantil na minha época. Então, ela percebendo esse sentimento no Sergei, percebendo que é recíproca, que ele também parece gostar dela, mas às vezes evita, quando ele vê que o sentimento está aflorando, ele simplesmente se afasta e vai embora, e abandona, ela fica suspirando ali. Ela entende que ele também quer, mas ela entende que alguma coisa impede. Então, num dado momento do capítulo 4, ele chega para ela e fala, eu vou embora definitivamente. Ela, o quê? Vai não, moço, fica aqui. É muito engraçado porque os diálogos não são dessa forma como a linguagem de hoje. Parece que falta palavras para eles se expressarem, e o autor deixa isso bem nítido, que tudo é falado através dos sentimentos e dos olhares. Era lindo nessa época, né? Então ele fala para ela assim, vamos supor que eu tenho um amigo mais velho, e ele se apaixona por uma moça mais jovem, e aí as pessoas da sociedade vão dizer o que ele está louco, que ela não ama ele, que ele está simplesmente carente por ser um solteirão. Ou então, uma segunda suposição aqui, que ele está enganado, que ela não ama ele coisa nenhuma, que ela está apenas com dó dele. Ou uma terceira e última opção, ela simplesmente não amava, e nem ele amava ela. Ele, ao ver ela sofrer, simplesmente se compadece do sofrimento dela, e ao se compadecer, ele acaba se apaixonando por ela. Aí ela entende que ele de fato ama ela. Ela estava esperando só isso. Ela estava esperando alguém falar alguma coisa, falar assim, eu te amo, eu gosto de você, eu quero ficar com você, eu quero correr todos os riscos para ficar do seu lado. E ela não tinha coragem de falar com ele, com medo da represália, dele simplesmente falar que não, você tá louco, essa coisa da sua cabeça, você é criança. Ou ele falar isso para ela, e ela falar, você tá doido, tiozão, sai fora. E simplesmente nessa parte ela entende que de fato ele ama, e aí o amor dela é correspondido. Então ela sai gritando pela casa pra Sônia, pra Kátia, pra todo mundo ouvir, Masha quer casar com o Sergei. Lindo, linda essa parte, onde ambos entendem o amor um pelo outro. O capítulo 5, então, o casamento vai acontecer, é assim, uma hora decide que ama, na outra já tá casando. Até pelo livro ser curtinho, né? Simplesmente o casamento vai acontecer 2 semanas após o aniversário da Mária, e ela vai conhecer ali sua sogra, Tatiana, e ela começa a perceber que a sogra não tinha muito interesse que o filho dela, o Sergei, casasse com uma pessoa tão jovem, mas enfim, ela releva isso, ela acha que o Sergei consegue achar partidos melhores do que ela, mas acaba acontecendo. O Sergei, então, vai lembrar para Masha as palavras do pai dela, onde ele dizia para ela que um dia ele pudesse casar com a filha dele. Essa parte é interessante porque deixa ali subentendido que o pai fazia bom gosto, a mãe fazia bom gosto com um homem parecido com ele, mas aqui ele vai dizer para ela que o pai de fato queria que isso acontecesse. Eu disse que o livro era dividido em 2 partes. A primeira parte, então, acontece amor, essa paixão fogorosa ali até o dia do casamento, e a parte 2 vai contar 2 meses após o casamento. Então ela vai começar falando ali no capítulo 1 da segunda parte que passaram-se meses, dias, semanas e meses, então ela está morando com a sogra e ela está tendo uma vida solitária na roça, porque a vida profissional do marido começou a tomar mais tempo dele e que eles têm pouco tempo ali para conversar, que a Tatiana cuida das partes da casa, como se fosse uma governanta ali, ela não tem muito o que fazer, não que ela fizesse muita coisa na casa com a Kátia também,
e ela acaba tendo pouco tempo a sós com o marido, então ela acaba ficando muito tediosa ali naquela fazenda. Então ela pede para o marido para ir morar na cidade, para conhecer a cidade, porque a vida vai crescer. É interessante porque um dos receios do Serguei de casar com uma pessoa mais jovem é exatamente esse momento da vida dela que ia passar por aquela fase de conhecer o mundo de descoberta, porque o mundo de Mária era somente ele e aquela fazenda. A partir do momento que o mundo de Mária cresce e se expande, ela vai querer conhecer novos horizontes, porque ele sabe disso, ele passou por essa fase. Você teve a fase de infância e teve a fase de você conhecer sua cidade, seu estado, conhecer o mundo, sua mente cresce, sua mentalidade cresce, e você começa a entender novos horizontes. E aí, se você tomou decisões erradas enquanto tinha um mundo pequeno, e agora você tem um mundo gigantesco, como é que você volta atrás? Raul Seixas, por exemplo, nas suas músicas, ele criticava bastante isso, né? Que um homem que apaixona apenas uma vez, ele não sabe o que é o amor, porque ele conheceu o amor quando ele tinha a mente pequena. Agora que ele tem a mente grande, como é que ele vai fazer? Vai separar do amor? Não pode, né? Fica injusto com a outra pessoa. E aí ele tem medo desse sentimento, é que o Serguei tem medo que esse sentimento se aflore na Mária, mas ele sabe que é impossível que ele controle esse tipo de coisa, então eles partem para a cidade. No capítulo 2, ela conhece as primas dela, e ela conhece os bailes da cidade, e surge um novo sentimento nela, um sentimento de orgulho, de autoaceitação, porque ela se sente a mais bela da cidade. Eles têm uma condição financeira bem abastada, então elas vestem os melhores vestidos, e o pessoal nota que ela é uma pessoa bem agradável, uma pessoa bem feliz, aquela felicidade toda que ela tinha, daquele amor gostoso que ela tinha, hoje é transferido para a sociedade, onde ela conhece um mundo mais amplo de festas, de bebedice, de farra, de curtição, que a gente sabe muito bem no dia de hoje, e o autor ele deixa bem subentendido essa parte. Deixa apenas a parte de que ela vai aos bailes, ela vai às festas. Mas a gente sabe o que acontece nessas festas, né? Bom, num determinado momento, o grande príncipe da cidade vai aparecer lá. O Serguei quer voltar para a fazenda e ela quer ver o príncipe. E eles têm uma grande discussão ali, justamente porque ela quer que o príncipe note ela, porque o príncipe ficou sabendo que a moça mais bonita da cidade vai estar lá através das primas, e as primas querem que o príncipe a conheça. E ela fala para o marido: eu quero que o príncipe me conheça. E o marido: que orgulho é esse? Que gosto é esse de mostrar-se para outro homem, de se mostrar para outras pessoas? Cadê o seu autocontrole? Cadê aquela mulher puritana? E começa uma discussão conjugal feia aqui. E ele vai perguntar para ela assim, então, por quê? Por que tem que haver felicidade conjugal? Justamente se você faz sacrifícios para estar junto comigo, e eu tenho que fazer sacrifícios para estar junto de você. O nosso amor, então, eu volto em sacrifícios, então não tem felicidade conjugal. Aí eu vou trazer para vocês justamente aqui um trauma, assim, eu vou inferir do texto, um trauma do marido, porque eles vão ter um diálogo justamente onde ela está no primeiro amor, e ele deixa aberto que ele já amou outras vezes, já foi desiludido nessa questão desse tipo de amor. E essa parte da desilusão desse aflora nesse diálogo aqui, que eu subentendi, justamente porque ele tem esse receio de ser abandonado de novo, de ter esse tipo de problema. Justamente por isso são as palavras da discussão dele, dessa parte dela se mostrar tão bela e se mostrar para outras pessoas. É um ciúme. É um ciúme e não é velado, é nítido e é pontual. É interessante porque nesse livro do Gary Chapman, ele vai falar justamente sobre essas linguagens do amor. Como que você vai comunicar para o outro o sentimento que você tem. Aqui o Serguei está com ciúme que a mulher dele é mais bela e ela deseja que o príncipe veja ela mais bela. Eu entendo o sentimento dele. E simplesmente, se ele soubesse as palavras, como utilizar, porque a gente já entendeu aqui, se você assistiu esse vídeo, tá aqui no card para você entender do que eu vou falar agora, ele vai dizer que a linguagem do amor de Mária é justamente da presença, de estar junto, de estar perto. Ela tem o prazer de estar do lado do Serguei. Ela ansiava pela presença dele, ela ansiava pelos elogios dele, pelas conversas com ele. E ela está sentindo falta disso aqui na fazenda, ela não tinha, porque ele estava trabalhando muito. Então o amor, a forma como ele diz que a ama é estar perto dela. E agora, como ela não tem isso, ela está buscando na sociedade, nas farras, nos bailes e nas amigas, essa presença que o marido dava antes na parte do romance e que agora ele já não dá mais. E aí a forma dele dizer que está ausente é justamente falando em palavras, porque a parte dele é mais comunicativa e ele não consegue transmitir essa mensagem para ela e ela não consegue entender, então ela acaba indo mesmo assim. É muito interessante como o Gary explica aqui esse tipo de linguagem. Se ele tivesse mostrado para ela, não, calma, eu vou com você, eu vou estar presente com você, eu vou estar do seu lado, sempre precisar. Pronto, ela teria entendido, porque assim, a necessidade dela nesse momento é justamente de estar junto do seu marido, junto com alguém que a ama e elogia, que é justamente o que ela espera do príncipe, que diga como ela é bela, como ela é bonita, como ela é bem vestida. E simplesmente eles vão para esse baile, ele fica mais isolado, ele não fica junto com ela, e o príncipe respeita que ela é uma pessoa casada, não dá muita moral para ela e ela se sente culpada. Eita, essa parte é a pior parte do sentimento que a gente tem. Quando a gente toma uma decisão passando por cima da vontade do outro e a gente erra, a gente se decepciona, a gente se frustra, a gente se culpa. Esse sentimento de culpa dela é tão grande, que vai perdurar de agora até o final do livro.
O capítulo 3, então, ela percebe que o marido está um pouco triste e a alegria daqueles momentos que eles tinham de estar juntos acabou e simplesmente ela toca o piano e ele não está mais perto dela. Aquelas conversas na madrugada já não existem mais, aqueles afagos, aqueles carinhos, aqueles conselhos não tem mais. Então ela perde justamente esse prazer de ir nas festas sociais, apesar dela continuar indo, mas ela fica triste. Eu entendo ali com o marido que muitas vezes, após uma discussão dessa, o homem fala o que pensa e o que tenta dizer e não consegue transmitir por não conhecer a linguagem correta para transmitir para sua esposa e ele acaba se afastando mesmo. É normal do ser humano se afastar quando está chateado. Mas logo, logo isso passa, justamente quando você vai dormir junto. Isso já resolve, por isso o casamento dorme junto, né? O único motivo de dormir junto é exatamente esse. E passam-se 3 anos desse casamento deles nessa situação. Então a mãe do Serguei, no caso a sogra, a Tatiana, falece, nasce o primeiro filho e o marido ele volta a ser aquela pessoa tranquila, caseira e com bastante ternura com a criança. Eu entendo que quando nasce um filho, justamente a mãe, né, dá mais tempo para o filho e o pai fica com ciúme, mas aqui acontece o contrário, porque a nossa Mária, ela ainda tem aquele sentimento de solidão e de busca por necessidade de ser amada, até por ser muito jovem, ela continua frequentando os bailes, enquanto o marido fica em casa cuidando dos filhos. E aí aquele sentimento de culpa dela ainda aumenta cada vez mais, porque quando ela volta dos bailes toda feliz por curtir a festa, se sentir amada, se sentir feliz, chega em casa, tá o marido deitado na cama e o filho dormindo do lado do marido, que era o lugar onde ela deveria estar. Porque agora ela está vivendo a fase da vida dela onde o mundo se expandiu, o mundo se expandiu e ela está vivendo aquela fase da juventude e o marido está em casa cuidando do filho porque ele já está mais velho e justamente é a parte onde ele quer cuidar dos filhos. Interessante essa inversão de valores aqui. Bom, então ela está com 20 anos agora, 21 anos de idade agora, e eles resolvem voltar a morar no campo justamente por causa da morte da Tatiana. Ela tem os vestidos mais elegantes, porque ela ia no baile, tinha aquele dinheiro para comprar vestidos elegantes, e aí nessa parte que eles estão morando ali na fazenda, eles têm alguns funcionários ali e tem um italiano, e esse italiano começa a chamar a atenção dela pela beleza dele, pela formosura, ela tem esses olhos dessa forma, mas principalmente porque ele elogia ela, e ele começa a passar tempo com ela, começa a andar a cavalo com ela, e ela nota que ele está apaixonado por ela. Olha a vida cíclica dando voltas. Ela volta a viver o momento que ela vivia com Serguei na parte da fazenda dos pais dela. E agora ela volta a reviver esse momento aqui. É interessante porque ela simplesmente dá corda para que isso aconteça. Ela deseja isso do Serguei. E como o do marido dela não tem essa parte mais, ela busca isso nesse italiano. E ao buscar isso desse italiano, ela não percebe que ela está criando um monstro. Ela está simplesmente usufruindo ali daquele momento de paixão e de ternura com esse rapaz, sem traí-lo fisicamente, mas na mente ela já atraiu, porque ela está buscando nesse homem o que falta no casamento dela. Essa parte é interessante porque simplesmente a Mária quer o que o Serguei dava para ela quando eles eram apaixonados. E agora, 3 anos depois de casar, que o Serguei não dá mais isso para ela, ela ainda se sente culpada, achando que a responsabilidade foi dela por perder aquilo. Então ela não sabe como conquistar o marido de volta, mais uma vez, a linguagem do amor, ela não sabe como conquistar isso do marido e ela acaba despertando isso em outro homem. Isso, uma hora ou outra, a gente sabe o que ia acontecer. Uma mulher casada, com filhos, o marido em casa e ela nos bailes, ela dando atenção para outros homens, uns vão pensar que ela é solteira e vão sim dar corda para ela. Mulher bonita, bem vestida, 21 anos, jovem, todo homem vai em cima, ainda que tenha um ágil. Então, num dia, ela fala ali que está um pouco doentada, não quer ir para a cidade, não quer ir para o baile, não quer ir para lugar nenhum. O marido vai viajar para outra cidade, geralmente para Moscou, e vai até para buscar um tratamento para ela e tudo, e ela se vê sozinha ali na fazenda. O italiano, então, agarra ela, dá uns beijos nela, diz que ama, e ela escuta dele tudo que ela queria escutar do Serguei. Que ela é mulher perfeita, que ela é linda, que ela é cheirosa, que ela é o amor da vida dela, tudo que ela queria ouvir. Eu achei interessante essa parte, porque enquanto o italiano está falando essas coisas para ela, ela imagina na cabeça dela o Serguei falando. Então na cabeça dela é como se ela não estivesse traindo, mas ela sente ainda mais culpada ainda por causa justamente do homem fazer isso com ela. Então ela foge, chorando. Acontece vários momentos de lágrima, de tristeza, porque mais uma vez ela se sente culpada pelo que ela está fazendo, se sente que está traindo, se sente que está fazendo alguma coisa errada. Capítulo 4, então, ela volta para a casa dos pais, e aí nessa fase aqui, ela simplesmente tenta buscar o amor perdido na vida dela. Eu deixei uma frase grifada aqui. Já vou lembrar dela, lembrei. Ela volta a morar na casa dos pais, e aí ela tenta buscar naquela casa o amor perdido que ela tinha pelo Serguei. E não tem mais, ela não encontra mais, porque agora ela está mais velha,
e não encontrou no italiano e também não encontrou no seu marido, então ela se sente frustrada mesmo tendo o segundo filho. Ela vê que tem momentos ali de amor, mas aquela paixão que ela tinha, ela não tem mais. Então ela sente o relacionamento do marido cada vez mais frio e ela se sente castigada pelo marido por causa das culpas que ela tem na mente dela, dos erros que ela comete. Então ela deseja falar com o marido e não consegue falar. Então ela vai tocar piano. Ela vai tocar piano ali para ver se ele, ao chegar, começa a notar e fazia aquilo que fazia outrora. Então, que era tocar piano, fazer orações juntos e tal, toda aquela parte gostosa. O marido chega. Quando o marido chega, vê ela lá no piano, e ela espera que ele sente do lado e fazer as carícias que ele fazia antes, ele pergunta, onde estão as crianças? Aí ela para assim, e fala assim, de lá do terraço dá pra você vê-las, vai lá. Ele vai no terraço, porque elas estão brincando no jardim, e ela sobe no terraço. Quando ela sobe no terraço, ela senta numa cadeira e ele começa a fazer carinho na mente dela, na cabeça da mente, fazer carinho na mente, começa a fazer um cafuné. E ela se sente tão gostoso, lembrando da época, que era isso que ela queria, mas ela sente culpa justamente das censuras e de tudo que acontece ali no casamento dela. E aí vem a frase que eu falei para vocês que eu ia ler, né? Nesse momento, onde o marido está fazendo um carinho na esposa e contemplando as crianças no jardim, naquele pôr do sol à tarde, olha o que ele diz para ela. Do que mais precisa o homem? Estou agora tão contente que não preciso de nada. Completamente feliz. Ela olha para ele assim, é o quê? Feliz? Como assim feliz? E ela acha que o casamento dela está totalmente destruído. E ela não percebe que para ele aquilo era suficiente, que aquilo era feliz. Então ela desabafa, ela joga tudo para fora, tudo que estava entalado na garganta dela, ela fala, olha, esses anos todos eu estou infeliz, eu estou triste, me sentindo culpada, me sentindo destruída pelas coisas que eu fiz, porque eu teve o italiano, porque teve os bailes, porque teve abandono, porque eu me sentia abandonada, porque você não me amava, porque você não... mulher. Joga tudo que tinha que falar de uma vez. Se tinha que falar de todas as situações, ela consegue falar de tudo de uma vez só e mistura tudo, fazer aquela salada de fruta. Ele tenta interromper, ela fala, não me interrompe não, que agora eu vou falar tudo, agora eu vou falar. Quando ela termina de falar, o Serguei olha pra ela e fala assim, quando eu te disse essas coisas? Quando que eu te mostrei essa censura? Quando que eu te abandonei? E, na verdade, no ponto de vista dele, estava tudo perfeito e maravilhoso. Só que no ponto de vista dela, que não tinha as conversas, o piano, o cair da tarde, a madrugada, não tinha ele falando para ela que amava, mostrando para ela em atitudes que amava, para ela então não estava tendo amor. Mas para ele, como ainda tinha o sexo, ainda tinha os beijos, ainda tinha a comida de tarde, ainda tinha os carinhos, então para ele estava tudo certo. Olha só como é interessante que esse livro traz essas questões. Enquanto para um, na parte do relacionamento, está perfeito, ele está totalmente feliz, ele diz isso aqui, para o outro está totalmente devastado, como se o casamento estivesse a ponto de acabar. Por isso que muitas vezes eu escuto dos casais assim, que ele pediu divórcio e eu não sei por quê, porque para mim estava perfeito, mas para o outro não estava. É interessante esse ponto de vista, você começar a entender dentro do relacionamento, você dorme com a pessoa, convive com a pessoa e não sabe o sentimento que a outra pessoa está convivendo ali, simplesmente por falta de diálogo. E o diálogo em si, muitas vezes não é nem em palavras, é porque não sabe a palavra certa de falar. Por isso que esse livro é tão interessante. Então ela vai entender que todo aquele sentimento de culpa que aconteceu na cabeça dela, toda aquela censura, foi só na mente dela. Foi só justamente ela que criou essas obsturações, essas obstruções e criou esses problemas. Justamente porque ela se autocondenou pelas coisas que ela fazia que era autocondenável. Assim como ela sentia que o orgulho e a autoaceitação da sociedade por ela sentia-se culpada e autoculpada em casa. É interessante porque aqui ela começa a entender uma nova fase da vida dela. Ela entende que aquela paixão que ela tinha antes acabou e aquilo nunca mais vai existir, porque agora vai dar espaço para um novo momento. Ela passou pela parte da paixão, gostosa, queima, arde, você quer a todo modo estar junto. Tem o relacionamento do casamento, que é uma decisão diária de continuar junto e construir junto ali com seu cônjuge uma vida nova, uma vida diferente. E agora ela, como uma senhora, de repente aqui o livro não fala, mas deixa entender que agora ela tem a idade que o Serguei tinha quando conheceu ela, com 2 filhos, morando na casa dela, que ela herdou na família e tudo, ela entende que essa é uma nova fase na vida dela, que de agora em diante, ela não tem aquela paixão de outrora. E não adianta buscar essa paixão no ambiente, ou em outros homens, ou na sociedade. Essa paixão e esse amor, ela vai construir junto no relacionamento dela. Ela vai ter o amor dos filhos, o amor do marido, o amor da casa, o amor das coisas que constroem junto, o amor de estar feliz e de desejar ser feliz com o que construiu junto com o seu cônjuge. E a partir daqui ela vai viver aquela primeira felicidade que ela tinha, só que não em paixão, mas em decisão, porque agora ela tirou todo o peso das costas dela e da culpa, porque ela entende que ela fez o marido dela feliz todo esse tempo e ela não precisa sentir aquela felicidade, porque aquela felicidade foi um momento. Olha que interessante. E aquele momento acabou.
Todos os momentos têm início, meio e fim, e aquele momento acabou. Viveu um momento de culpa e de retidão e de abstração, e esse momento também acabou quando ela conversa com o marido. Olha quantos momentos a gente deixa de pôr um ponto final porque não tem um diálogo correto na linguagem correta. Oh, meu Deus do céu, esse livro já mostrei 30 vezes. Tolstói vai concluir esse romance, essa novela, essa história apaixonante que te amarra com uma frase muito interessante de Maria. A partir desse dia, terminou meu romance com meu marido. Romance, que é essa parte da paixão que eu falei. O sentimento antigo tornou-se uma recordação querida, agora impossível de trazer de volta. E o novo sentimento de amor aos filhos e ao pai dos meus filhos deu início a uma nova vida, de uma felicidade completamente diversa e que ainda não acabei de viver. Tolstói, ele é magnânimo, ele é absoluto no livro dele. Cada palavra aqui faz sentido e faz colocação obrigatória naquele lugar. Se você tira, faz falta. Se você coloca além, faz falta. Você vê que em poucas palavras o autor consegue trazer sentimentos de amor, de paixão, de ira, de repulsa, de culpa, de perdão e de de renovo, de nova felicidade na vida. Não só de Maria e também de Sergei, apesar de que ele simplesmente nota, o ser humano, o homem nota a frieza da esposa e a indiferença da esposa. Mas o homem, a maioria deles, tende-se a se isolar. Não, um dia ruim, hoje ela tá triste, hoje ela tá... E não, é alguém querendo gritar por dentro, mas não sabe como se expressar, principalmente se expressar numa linguagem que ele entenda. E agora que eles conversaram, por isso que eu sempre falo, o relacionamento tem que ter um bom diálogo. Agora que eles se expressaram com sinceridade, acabou anos de culpa, e eles vão viver um momento novo, gostoso de amor. Agora você pode ter certeza que Maria vai ter mais uns 10 filhos. Até porque o livro se passa no século XIX, né? Olha, eu vou acabar aqui. Porque se depender de mim, eu ainda começo a conversar muito mais sobre esse livro, a parte filosófica, a parte psicológica desse livro, ou todas as inferências que Tolstói consegue trazer para a gente nesse relacionamento e todas as lições que a gente consegue tirar para a nossa vida. Compre esse livro, recomendo que você leia. É um livro gostoso que dá para você ler na igreja com os casais, dá para você ler com a sua esposa, dá para você ler com os seus filhos, os filhos mais adolescentes, para entender como funciona essa vida do casado. É exatamente assim. Quem tem um dia de casado já tem motivo para brigar e para separar. E você sabe que fala demais quando o próprio celular manda você calar a boca e corta o vídeo. É assim mesmo que funciona. Bom, enfim, muito obrigado por essa leitura. É um livro bem interessante. Essa parte que eu estava concluindo do raciocínio é justamente para você entender que casamento é difícil. Se você puder ter alguém para te aconselhar na sua vida conjugal, seja na igreja, seja um amigo. Família geralmente não funciona muito bem, porque vai depender da parte do cônjuge. Mas essa parte do casamento é difícil mesmo, mas vale a pena. Casar é uma parte da história da sua vida onde torna você um adulto, um homem, uma mulher que vai lutar com a sociedade ou simplesmente conviver na sociedade para ter uma vida diferenciada. É uma história que eu recomendo que você leia e você aprenda os valores que ela tem a agregar na sua vida. Muito obrigado por essa leitura e até o próximo vídeo do Tolstói. Vamos lá!